Eu tô com um Samsung Book X50 i7 décima geração. O cliente foi colocar mais memória e depois ele não ligou mais. Entrou em curto, tem umas partes em curto aqui. Queria ver se você tem um esquema elétrico dele. Agora que foi aprovado o direito de reparar aqui no Brasil, todos os fabricantes disponibilizam o esquema elétrico no próprio site. Vou te mandar no Skype o link do site da Samsung com todos os esquemas elétricos, manuais de serviço. Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Notprint Assistência Técnica. Hoje dando sequência aqui na série Direito de Reparar ou Right to Repair. Esse vídeo aqui é um oferecimento de Notprint Assistência Técnica. Então se você precisa de reparo em notebooks ou MacBooks, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. Recebemos equipamento de todo o Brasil. Vocês puderam ver no começo do vídeo uma brincadeira que fizemos relacionada ao notebook Samsung. Se caso tivesse aprovado o direito de reparar no Brasil, era isso que a gente teria: esquemas elétricos disponíveis, manuais de como fazer o reparo e peças para reposição. Mas essa realidade ainda está distante aqui no Brasil. Nos Estados Unidos está quase se tornando realidade, mas aqui no Brasil ainda não está sendo feito nada para que isso se torne realidade. Então esse é o objetivo dessa série, é mostrar, atingir o máximo de pessoas possíveis para que também possamos começar a trabalhar aqui e quem sabe num futuro então também ter aprovado aqui no Brasil esse direito de reparar. Eu vou explicar com mais detalhes no vídeo qual que é a realidade hoje, muito diferente dessa que nós mostramos aqui na brincadeira no começo do vídeo. Seria um sonho se a gente tivesse esquemas elétricos disponíveis, principalmente da Samsung. Samsung é das placas mais complexas de reparar, justamente por não ter esquemas elétricos disponíveis. Mas Rogério, quando você fala esquemas elétricos disponíveis, quer dizer então que HP, Apple ou as outras marcas disponibilizam esses esquemas? Não, todos esses esquemas elétricos que a gente tem disponível são esquemas elétricos vazados. De alguma forma esses esquemas elétricos foram vazados, são confidenciais dos fabricantes. De alguma forma ou outra, eles acabam sendo extraídos, vazados aí para a internet, aí você acaba encontrando em fóruns de forma não oficial. Tá? Se fosse aprovado, se os fabricantes disponibilizassem, aí sim seria oficiais. Então vou mostrar aqui para vocês esse notebook Samsung, o que aconteceu com ele na realidade e qual a dificuldade que temos para repará-lo. Então aqui ó, o Samsung que a gente mostrou no começo do vídeo, que vamos demonstrar aqui durante o vídeo, é esse notebook Samsung Book X50 NP550XCJ. Esse notebook é um processador de 10ª geração, ainda está sendo vendido, tá? Vou mostrar aqui um exemplo, está sendo vendido no site da Magazine Luiza, mas outros sites também estão vendendo esse notebook. Aqui no dia de hoje, no site da Magalu, está por R$ 6.167, tá? Isso pode ser variado conforme aí a época do ano, enfim. Ou seja, é um notebook novo, processador de 10ª geração que já apresentou defeito. Qual foi o defeito? O cliente foi instalar mais memórias e aí causou um problema. Eu acredito que o cliente foi colocar memória sem desligar a bateria. Com isso a placa estava energizada e por algum motivo ou outro fechou um curto ali no slot de memória e acabou danificando a máquina. Aí vocês vão dizer, mas aí o problema é do cliente, ele que fez o procedimento errado. Em certa parte sim, o cliente errou ali em não desconectar a bateria. Aí temos dois problemas: o cliente não tinha o conhecimento que tinha de desplugar a bateria. Sinceramente, eu não sei se a Samsung disponibiliza um manual de como instalar mais memória. A Apple já vi, manual oficial da Apple, de quando ainda tinha como instalar mais memória em MacBooks, né? Então você removia a tampa ali e conseguia ter acesso para colocar mais memórias. Isso falando dos MacBooks antigos, onde a memória ainda era de slot. A Apple tinha esse manual. A Samsung, sinceramente, eu não sei, eu não pesquisei. Se tiver, comentem aí nos comentários.
dizendo se tem ou não um manual de como instalar mais memórias. No caso, esse aqui é de slot, então tem essa possibilidade para o usuário mesmo fazer essa instalação de mais memórias. Aqui a gente tem um conector da bateria, o cliente deveria ter desconectado essa bateria para depois colocar então mais memórias. Acredito que não foi isso que ele fez, então fechou esse curto no slot, queimando a placa-mãe, tá? Então ele enviou esse equipamento para a gente tentar o reparo, passamos o orçamento para ele e aí detectamos um curto. O Felipe detectou um curto na região aqui do I/O. Vou mostrar aqui para vocês no microscópio. Ó, o I/O, para quem não conhece, o próprio nome já diz, I/O, entradas e saídas. Então ele controla várias coisas aqui da placa-mãe. Não vou entrar em tão avançado aqui, mas para explicar que ele faz o controle de várias etapas da placa-mãe e ele trabalha apenas com máximo 3 volts de tensão. Tudo que for acima de 3 volts, para algum desses terminais, são 128 terminais, se eu não me engano, se algum desses terminais receber uma tensão acima de 3 volts, ele irá queimar. Então, por algum motivo, foi uma tensão superior a esse I/O e ele queimou. O Felipe substituiu esse I/O, porém ainda continuou em curto um dos terminais. E aí, a gente vem com o problema principal. Um dos terminais que estava em curto, a gente injetando a tensão de 3 volts, a gente chegou a esse componente aqui. Deixa eu focar ele. Chegamos nesse componente FKI. E esse componente FKI é um part number. Mas quando você pesquisa por FKI datasheet, FKI SMD, FKI PWM, FKI CI, você não encontra nada. Se a gente tivesse o esquema elétrico, a gente teria como saber qual é esse componente. Então o que acontece agora? A gente não tem outro componente para repor nesse equipamento. Removendo esse componente, o curto sumiu, mas a placa ainda não liga. Substituímos esse Super I/O, fizemos um avanço aqui na parte do reparo, pois antes ele não tinha tensões de 3 e 5, não tinha tensão na BIOS. Substituindo o I/O, permaneceu o curto. Removendo esse componente, o curto sumiu e apresentou tensões nos componentes principais, que é de 3 e 5, tensão na BIOS, mas ainda assim o equipamento não liga. E esse FKI, a gente sabe o que esse FKI faz? Não sabemos. Precisa desse FKI para ligar? Não sabemos. Posso ligar sem esse FKI? Também não sabemos. Se tivesse o esquema elétrico, a gente poderia saber. Ou se tivesse escrito no componente o part number real do componente, também a gente poderia saber qual o componente que está ali, puxar o datasheet e aí assim analisar se podemos ligar sem esse componente ou então um componente para substituir. Então, sem o esquema elétrico, infelizmente, esse notebook Samsung não terá reparo. A gente vai devolver ele sem reparo e o cliente acabou perdendo um notebook novo, 2020, que ainda está sendo vendido por falta de peças de reposição e esquemas elétricos. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Tá? Quando não tem esquemas elétricos, a dificuldade de reparo aumenta. Aí sempre eu falo nos vídeos aqui no canal, quando não tem esquema elétrico, a gente puxa o datasheet. Foi o que eu fiz com o I/O. Tem outras placas que tem o esquema elétrico disponível que usa esse mesmo Super I/O. Então a gente puxou um esquema elétrico que usa esse componente, esse I/O. Então a gente se baseou nos terminais de um outro fabricante. Já esse componente aqui, se tivesse um part number correto, a gente também poderia fazer isso. Poderia se basear em cima de outros esquemas elétricos, mas como está escrito apenas FKI, não tem como a gente fazer mais nada nessa placa e o cliente, infelizmente, perdeu o notebook. A única forma dele recuperar é substituindo a placa-mãe. Aí eu te pergunto, tem a placa-mãe para reposição? Também não tem, a Samsung não vende a placa-mãe. Então é isso, né? Essa aqui é a nossa luta diária. Isso aconteceu com a Notprint, mas poderia acontecer com qualquer outra assistência técnica. Ou o próprio cliente, se o cliente tivesse, o dono do equipamento, tivesse o conhecimento, tivesse ferramentas e quisesse fazer o reparo, ele teria que ter o direito disso. Ou o que ele fez, ele falou, eu não sei reparar, mas eu vou enviar para uma assistência técnica que é especializada nesse tipo de reparo.
É o que ele fez, ele enviou pra gente e a gente não conseguiu fazer o reparo desse notebook Samsung. Por falta de capacidade da Notprint? Talvez, mas vídeos, fatos que temos aqui de não conseguir o datasheet desse componente, não ter peça para reposição, não ter o esquema elétrico, eu fico pensando aqui que não seja por falta de capacidade, mas sim por essa negligência dos fabricantes não disponibilizar esquemas elétricos, manuais e peças para reposição. Tá? Então fica aqui mais uma vez o nosso relato do que a gente enfrenta dia a dia na bancada. E esse aqui é só um exemplo do que a gente enfrenta, tá? Então eu peguei esse notebook aqui, que é um notebook novo, para exemplificar para vocês. Mas isso aqui enfrenta quase todo dia na bancada. Sempre tem um ou outro notebook que a gente não consegue reparar por diversos fatores. Mas um dos fatores principais são esses: falta de esquema elétrico e componentes para reposição. E aí a gente não consegue fazer o reparo com sucesso. E é isso que a gente vai continuar abordando aqui então no canal da Notprint, essa série Direito de Reparar. Eu vou continuar fazendo vários vídeos, fica ligado no canal. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, é algo muito importante. Deixa o like para chegar esse vídeo para mais pessoas, é muito importante que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis para que entenda qual a importância do direito de reparar. Isso não atinge somente a área de notebooks, não atinge somente a assistência técnica, isso vai além. Todos os produtos, os clientes têm o direito de poder reparar se assim ele quiser. Se ele não quiser ele mesmo colocar a mão na massa para fazer o reparo, ele tem o direito de levar até uma assistência técnica da sua confiança, e essa assistência técnica com peças de reposição, esquemas elétricos, capacitação, eles terão também o direito de consertar o equipamento do cliente. Mais uma vez, não é somente notebooks, isso engloba todos os tipos de produtos, tá? Então fica ligado nessa playlist, terá mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.